Início de trabalho, eu sempre assim, sou muito grato a essa equipe, o esforço, a harmonia, a bondade. Então é uma coisa muito boa assim, conviver com essa equipe, pelo esforço que eles fazem. Eu procuro fazer o meu esforço também, porque numa equipe é como os dentes de uma engrenagem. Cada um tem uma função, todos têm muita importância. Cada um tem muita importância. O trabalho nosso, ele possibilita isso, o movimento, a responsabilidade e a ocupação. Porque quando a gente fica ocupado, também a gente fica com os pensamentos trabalhando em uma direção construtiva. A desocupação deixa também os pensamentos desocupados, e fica perigoso para a pessoa. Então o nosso trabalho tem essa importância assim da perspectiva, do jeito, do trabalho mesmo, e o dente da engrenagem é a harmonia e faz a roda rodar. Meu agradecimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Tudo quanto é morto na criação deve ser despertado para que se julgue. E isso é bem interessante mesmo, porque quando a pessoa tem as tendências, independente da idade, ela manifesta aquela tendência. E a gente tem que entender direito esse ensino, porque não é despertar o morto, aquele que já morreu, ressuscitá-lo para que ele venha a ser julgado. Não, é despertar o que está dentro da pessoa. O julgar é aflorar com as irradiações da luz todas as coisas, todas as tendências que existem dentro de cada um de nós, vai ficar claro, vai aflorar, vai ter a manifestação, vai ter a clareza. E esse ensino, ele é muito verdadeiro, porque quando a pessoa tem tendências boas, precisa de diferenciar as chamadas caridades. As chamadas caridades é uma maneira que as pessoas fazem para poder viver bem com ela, achando que está colaborando com outro ser humano. Então as chamadas caridades é uma falsidade, porque se nós temos dentro de nós muitas coisas para serem conquistadas, muitas coisas para serem vivenciadas, então a gente não pode assim ficar ocupando com outras pessoas. E as caridades é mais ou menos assim, é uma maneira de troca, achando que fazendo as coisas para outros seres humanos, a pessoa então vai ser beneficiada na vida interior dela, ela vai ter então uma recompensa. Na vida interior tem a recompensa quando tem a clareza, quando a pessoa vive bem com o passado dela e convive com as tendências, desenvolvendo o jeito de melhorar a sua irradiação para ela ir vendo que o seu descendente melhorou também a qualidade, porque um filho não pode ser muito diferente dos pais. E a gente vê assim que a gente tem muitas coisas para melhorar e compreender direito toda uma vida que tivemos. E a vida nossa, que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual, que é a vida dos pensamentos, dos sentimentos, essas tendências que a gente tem, a gente precisa de melhorá-las para ficar mais qualificada, para a gente poder ter paz dentro da gente. Com a sequência dos anos, a gente vai vendo assim, as pessoas que a gente convive, elas não têm uma condição de conviver com elas. As lembranças dessas pessoas são lembranças assim que são verbalizadas de uma maneira que não traz nenhum ensino. Para a gente ter lembranças
e ser verbalizada estas lembranças, precisa de ser assim, numa forma de ensino, porque todas as coisas têm muita importância. Não tem importância de como a gente vê que foi vivido, mas se a gente tem a humildade dentro da gente, se a gente estuda o livro na luz da verdade, se a gente pondera com todas as coisas que a gente teve que vivenciar, a gente vai vendo assim que a gente não é diferente das outras pessoas, as mesmas tendências, as mesmas limitações. A gente observa os familiares, porque os familiares a gente convive com eles a vida inteira. A tendência de um irmão, a tendência de um tio, a tendência do tio, do pai da gente. E essas coisas a gente vê que tem as tendências passando para as gerações. E para a gente melhorar aquele que é da nossa responsabilidade, é melhorando dentro, é com a irradiação. A irradiação é verdadeira, porque a gente observa o caso do cachorro. O cachorro, para umas pessoas, ele fica bonzinho, ele comporta, ele é bom. E para outras pessoas ele fica violento. Então o que aquele cachorro recebe é a irradiação de um, a irradiação de outro. Na nossa manifestação também é irradiando. E essa irradiação a gente tem que estar com os pensamentos ligados mesmo nos ensinos, para que a pessoa fique ocupada com os ensinos. As coisas exteriores, o caminho de outras pessoas é o caminho de outras pessoas. Dificilmente a gente faz diferente, porque a gente vê uma pessoa tropeçando na conduta, no jeito de ser. Não quer dizer que se a gente tivesse naquelas condições, com aquela influência, a gente não viesse a fazer pior. Então, ver a outra pessoa tropeçando, ver a outra pessoa na limitação dela, isso é da outra pessoa. Da minha vida, o que eu posso fazer para eu não tropeçar? Eu posso agora não tropeçar nesse ato, nessa conduta, nesse jeito, porque eu não estou naquela situação, eu me encontro diferente, eu vivo hoje de uma outra maneira, mas não quer dizer que se as coisas não mudarem, eu não venha comportar pior. Eu tenho vontade que o meu filho melhore, para isso eu preciso de mudar a minha irradiação, para ele receber esta irradiação. Isso a gente observa quando a mãe tem esse costume bom, de pensamentos bons para os filhos dela. E esses filhos, aonde eles se encontram, as coisas fluem na vida daqueles filhos. O caminho parece que até aplainado, e fica mesmo, porque sempre dá certo, a pessoa sempre tem um trabalho, a pessoa sempre tem alguma pessoa ao lado dela com boa vontade de colaborar naquela função que a pessoa está exercendo. E isso eu conheço assim muitos casos verdadeiros. Então, o pensamento bom de uma mãe para com o filho, o caminho daquele filho lá na frente, independente de onde ele se encontra, está sempre sendo aberto. Então, essas coisas são verdadeiras. Para nós também, nós temos que usar os pensamentos ligados aos ensinos, os pensamentos que a gente conhece assim dos ensinos, e repetindo aqueles pensamentos, porque os pensamentos, eles são assim como se fosse um veículo. É um tipo de energia que quando a gente vê, a gente está lá na frente, caminhando naquele pensamento, caminhando naquela maneira. E isso dificulta a nossa paz interior. Então a gente tem que ir vendo as coisas que é da responsabilidade da gente. Às vezes a gente vê uma fotografia, vê um quadro, ouve uma notícia, e a notícia não tem mais do que 6 palavras. A gente caminha na imaginação
em cima daquela notícia. A gente caminha na maneira que ouviu aquela notícia. Então a gente recebeu a notícia, recebeu a informação, a gente tem que ir vendo até onde a gente precisa de segurar aqueles quadros. Se aquele quadro, aquela notícia foi muito boa, tem muita importância, como então que a gente pode passar aquilo para frente em forma de ensino, de que maneira a pessoa vai receber esse ensino e que a vida dela vai ficar mais enriquecida. Na nossa vida interior é assim, é transformar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente viu e aquilo que a pessoa vivenciou. Isso pode ser transformado em ensino, trazer para a clareza a nossa vida interior, aquilo que está dentro de nós. Se a gente começa a observar, a gente vai vendo todas as tendências que a gente tem e o tempo que a gente perde cuidando de coisas que não é da nossa responsabilidade, principalmente de pessoas, porque o 8º mandamento é assim. Se a gente fica cuidando de outras pessoas, se a gente fica seguindo a vida das outras pessoas, como nas novelas, o que as pessoas fazem na novela, aquele espectador é ficar seguindo a vida daquelas pessoas, como se aquela vida fosse uma vida verdadeira. E é uma vida de ficção, que não dá para trazer nenhum conhecimento. O nosso dia a dia, a vida nossa interior, ela tem assim tantas coisas que muitas vezes a gente até esqueceu que aquelas tendências que a gente tinha. Hoje a gente vê essas tendências nos filhos e a gente vê assim como pode fazer para aquele filho melhorar. E a maneira que aquele filho pode melhorar é quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade. Então a gente vai vendo assim a nossa tendência voltando. Não tem tempo, não tem espaço. As tendências não têm limite para voltarem. E do jeito que as tendências que não são boas, não tem limite, também a gente pode desenvolver as coisas boas, as coisas nobres, as coisas polidas, ficar mais atento ao jeito que a gente veste a roupa, o jeito que a gente traja, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente anda, porque quando a gente vê os animais, a gente vê assim que o trote deles é um trote leve, aquele peso daquele animal e a leveza que ele desloca, o corpo dele está todo distribuído. Essas tendências que a gente tem de ficar pesado, de ficar sem delicadeza, sem nobreza, sem beleza, isso a pessoa tem que ir vendo que ela tem que ter esse cuidado de ser assim como os animais, numa distribuição proporcional e respeitando o corpo. Quando começa a fazer muita alteração no corpo, vai prejudicando e a pessoa não percebe a coisa mais importante que ela tem, que é ela mesma. Cada um de nós tem a própria beleza. Quando a gente recebe a influência de outras pessoas sobre o conceito de beleza, a nossa beleza pessoal vai perdendo a harmonia. A beleza das pessoas está na harmonia de cada um. A influência exterior é um descuido que a pessoa está tendo. Ela está tão descuidada com a vida anterior que ela teve, que ela vem tendo, que agora ela recebe influência de outras pessoas. Isso vai fazendo com que ela venha a ter um processo de entorpecimento, um processo de dormir, de ficar morto dentro dela as tendências. Isso vai ser despertado na clareza, na luz. Todos nós teremos um instante de lucidez e esse instante de lucidez é o despertar para a pessoa ver como ela se encontra e como ela vai ser julgada.
ela foi na conversa do seu semelhante, é problema dela. Aquele que a induziu é problema dele. Mas nós que estamos querendo fazer um trabalho de clareza interior, nós não temos tempo, às vezes, de ajudar um irmão, de ajudar um tio, de ajudar um pai, porque agora nós já temos os nossos descendentes, nós temos as nossas limitações, que a gente está vendo que elas são grandes, porque no período em que criamos aquelas vivências, no período em que tivemos que ter aquelas vivências, não tínhamos saber, estávamos também descuidados, porque todo ser humano tem dentro dele o início de cada coisa, se é certo ou se é errado, e ele descuidou, e ele, quer dizer, a pessoa, eu descuidei, eu então tenho agora que reparar o caminho errado que caminhei. E se eu estou querendo reparar, se eu estou querendo trazer para o meu dia a dia, para que quando eu for julgado, ter também coisas nobres para serem julgadas, para eu ter a condição de ir para o caminho do paraíso, para eu ir para o paraíso, então eu tenho que ter dentro de mim também muitas coisas nobres. Não adianta eu falar, eu tenho que ser. O que prevalece é o que eu sou. E isso é verdadeiro, porque aquele cachorro que late com a pessoa, ele late com a pessoa naquele dia, o que a pessoa está sendo. Então, o que eu sou, e eu não venho assim, tendo muitos trabalhos comigo, para eu me descuidar e achar que eu tenho tempo para ajudar outras pessoas. A vida minha é a vida interior, é o que eu sou. E se eu tenho vontade de melhorar-me, eu tenho que esforçar. O amor é um amor de justiça. Não tem essa questão assim que muitas pessoas acham que amor é ajudar outra pessoa. Quando a gente trabalha para os seres humanos, a gente não trabalha para o Criador. O trabalho para o Criador é ver se a pessoa, ela mesma, fica clara com os ensinos, porque não tem injustiça. Se uma pessoa tem uma limitação, ela tem que ter a condição de resolver a limitação em que ela se encontra. Não tem assim a questão que a pessoa fala que um é privilegiado e o outro não é privilegiado. As pessoas que falam que têm o privilégio e que têm a injustiça, essas pessoas não tiveram e não têm um tempo para dedicar em cima dos ensinos do Criador, porque quando a gente estuda os ensinos, a gente vai vendo que 80 anos não é uma referência de vida sobre a Terra. Às vezes a pessoa está colhendo o que foi plantado numa outra existência. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição da pessoa e vendo as coisas que ela tem que vivenciar. E se ela tem muita coisa para ser resgatada, ela tem que movimentar. O verdadeiro amor é justiça. E a pessoa não pode com isso ficar também egoísta. As coisas são um equilíbrio. Cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte em cuidar de si, então não vai haver um desequilíbrio, vai haver uma harmonia. Então a gente observa assim que quando a pessoa sabe trabalhar, quando ela se esforça, as coisas para ela fluem mais facilmente. Então quando a gente também pensa de maneira boa, de maneira construtiva para si próprio, para os seus descendentes, também a vida daquele que está pensando coisas boas vai ser mais fácil. A vida dos seus descendentes vai ser melhor também. A dedicação tem que ser todo instante.
Um caminho para começar a fazer as conquistas é o livro Na Luz da Verdade. Ele dá força. Muitas vezes nós tivemos que ter vivências que hoje nos deixa assim descontente, entristecido, e tem que compreender, porque aquilo foi um marco. Às vezes a gente aprende com o sofrimento, com a tristeza, mas eu venho trabalhando muito para a gente aprender na alegria. O trabalho que dá para aprender com o sofrimento é o mesmo trabalho que dá para viver e aprender com a alegria. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade para ir mudando dentro de cada um a norma temporal, para poder ter a condição na luz da verdade e trazendo a clareza da vida, das vivências anteriores, para poder todas as coisas ficarem claras. Não precisa, assim, da pessoa ter a clareza no período em que aproxima, quando ela é chamada para ir para o além. Ela pode começar a ter a clareza muito antes desse período, e ela vai tendo a condição de ir vendo o filme que ela teve que vivenciar. E ela vai tendo a condição de receber os auxílios na luz da verdade, na clareza mesmo. A pessoa acha assim que ela fazendo um determinado ato, e ela pode ter assim um conhecimento das leis terrenas e burlar as leis terrenas, achando que vai ser beneficiada, e o ato que ela cometeu ficou um marco dentro dela. Para ela conviver com aquilo, se ela não tiver o livro Na Luz da Verdade, ela tem que entorpecer. E a vida nossa na criação é uma vida de lucidez. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é a lucidez, é a esperança. Um trabalho de entorpecer, a pessoa que vai ficar prejudicada. Um caminho errado, a pessoa pode caminhar por ele, mas se ela tem a vontade dentro dela, a vontade verdadeira, ela tem a humildade e ela começa a arrumar o caminho dela. E esse caminho tem que ser mesmo arrumado, porque houve a transgressão e agora tem a possibilidade de um resgate. E esse resgate tem que ser assim, com a clareza. Outra pessoa não tem como fazer esse trabalho para mim. Esse trabalho de resgate é dentro da gente. A pessoa acha assim que ela vai ter tempo para resgatar. Ninguém sabe o tempo de cada coisa. Um abacate apresenta como bonito e dá um vento forte e ele cai. E não tem como fazer aquele fruto amadurecer. Ele caiu do pé um tempo antes. Nós também somos assim. Não tem um tempo definido para nada. Tem o tempo de estudar o livro Na Luz da Verdade. E esse tempo tem que ser de manhã. Tem que ser com uma dedicação da própria pessoa, para ela ir vendo as tendências que ela tem, os pensamentos que ela tem, porque os pensamentos possibilitam sim a pessoa conviver com o passado, conviver com o presente e ir arrumando o seu futuro. Os ensinos precisam de estar assim dentro da pessoa todo um instante. Não tem assim como a pessoa achar que pode ser diferente. Não tem. Um pai quer melhorar o filho, ele primeiro tem que melhorar. Porque se ele melhora, ele muda o jeito de ser, ele muda a compreensão, o entendimento dele passa a ser diferente. Esse entendimento, ele passa a ver os seus pensamentos e ele melhora a qualidade dos pensamentos. Então, quando ele pensa no filho, ele pensa de uma maneira que aquele pensamento que constrói chega até aquele filho e o caminhar do filho sobre a terra fica mais fácil. Então, as irradiações, as tendências, isso a gente tem que trabalhar. E as coisas é dentro da pessoa. Ela pode ter caminhado no caminho que ela quis, mas agora ela tem que voltar e caminhar no caminho da luz.
só tem um caminho, o caminho da luz. Ou a pessoa caminha nesse caminho, ou ela não caminha, porque outro caminho não leva a lugar nenhum. E a pessoa não vai longe. A gente observa assim um costume de pôr coisas que prejudica a saúde da pessoa. Se essas coisas prejudicam a saúde da pessoa, então a pessoa é que tem que ir vendo como ela quer ter uma constituição, como ela pode ter uma saúde. O que vale na vida física da pessoa é a harmonia do seu corpo. Se ela não tem harmonia com o corpo, então vai ser muito ruim para ela no futuro, porque ela sempre vai precisar de uma pessoa para colaborar com ela nas mínimas coisas. E isso pode ser bom, mas pode não ser. Para muitas pessoas, essa colaboração pode ser muito prejudicial. O que a pessoa quer ter na vida dela? Porque na vida de cada um de nós é assim. Quando a pessoa utiliza uma bengala para caminhar, então aquela bengala passa a ser muito importante. Quando a pessoa precisa de outra para segurar na mão para caminhar, então a outra pessoa é muito importante. Quando a gente tem qualquer pessoa nos orientando, então a gente tem que ir vendo como é o nosso superior. E com isso a gente tem que ir arrumando os pensamentos para ir definindo melhor todas as coisas, todas as tendências, porque todas as coisas ficarão claras para nós no futuro. Independente da pessoa, ela terá um instante de lucidez. Então tudo aquilo que é morto vai ser ressuscitado, vai ser clareado. E com isso, o que acontece? Se as tendências são boas, então vai aflorar. Se as tendências não são boas, também vão aflorar. E com isso, pode ser que a pessoa não tenha a condição de um retorno. O tempo passa rápido. Nosso filho ontem era pequeno, hoje é grande. Hoje a festa de aniversário já é uma festa para uma criança maior. Não tem assim, o tempo parou. Independente se eu arrumo ou não o meu jardim, o mato vai crescer. Então tem um movimento na vida. A vida é um movimento. O cuidar das tendências interiores é todo um instante, é cuidar dos pensamentos. Se a pessoa descuida, ela vai para o lugar que para a vida dela no futuro pode não ser bom. Tudo que é morto vai ser despertado, é isso, as tendências que a pessoa tem. Se são tendências boas, então vai para a luz, vai para o caminho do paraíso. Se não são tendências que são boas, a pessoa tem que arrumar. E ela precisa de ver se ela vai ter tempo, porque na vida interior, boa vontade só não é suficiente. Ter uma fé, somente a fé também não é suficiente. E a boa vontade a gente observa assim, uma criança com uma faca na mão para fazer um determinado trabalho pesado, não tem boa vontade. Aquele instrumento na mão daquela criança não pode ficar. E uma fé, não tem uma fé sem clareza. Quando a gente coloca os nossos pensamentos, a nossa esperança, a gente tem que saber para onde a gente está dirigindo esses pensamentos. Como faz para esses pensamentos chegarem ao destino de uma maneira correta, para aquele ser beneficiado com aqueles pensamentos bons que eu estou tendo. A vida interior é uma coisa verdadeira, não é mais ou menos.